Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas não roubaram apenas vidas, também pilharam riquezas dos países que ocuparam. Eles levavam o que havia de mais valioso, como dinheiro, joias e ouro, principalmente dos judeus. O historiador Ben Abraham perdeu toda a família em campos de concentração e só sobreviveu ao Holocausto por um milagre. Ele conta que antes dos judeus serem levados para a morte nas câmaras de gás, os soldados de Hitler retiravam alianças, anéis e dentes de ouro. Depois, tudo era fundido em barras. Eu vi montes dos corpos dos quais foram retirados, das mulheres cortados cabelos, cortados dedos para tirar anéis, arrancados dentes de ouro. Eu presenciei maiores atrocidades já praticadas por homem contra homem. Boa parte dessa riqueza foi parar nas mãos da Odessa, uma organização criada para financiar a fuga de nazistas. A maioria dos criminosos de guerra se escondeu na América Latina, principalmente na Argentina e no Brasil. Centenas vieram para São Paulo, entre eles Albert Blume, filho de general nazista. Falando no Blume, ele mesmo nunca gastou um centavo dessa fortuna. Ele era apenas um guarda fiel desse dinheiro, dessa joia, desse ouro. Não resta dúvida nenhuma, porque o homem morava num cortiço, tendo toda esta fortuna, morava num cortiço e, por fim, foi enterrado como indigente no cemitério aqui em São Paulo. Albert Blume morreu em 1983, aos 74 anos de idade. E do jeito que ele viveu, ele foi enterrado, modestamente, numa cova rasa, aqui no cemitério da Quarta Parada, na zona leste de São Paulo. Albert Blume viveu neste prédio no centro de São Paulo. Tinha poucos amigos, nenhum parente e pouco se sabia sobre ele. A fortuna que Albert Blume trouxe para o Brasil está trancada num cofre aqui da Agência Central do Banco do Brasil em São Paulo. São 212 quilos de ouro em barra, pedras preciosas e dólares. Um valor incalculável, mas que com certeza passa de 200 milhões de reais. Toda essa riqueza foi descoberta porque dois homens, Cláudio Torres e Milton Firmino, os únicos amigos de Blume, se apresentaram como herdeiros, mas um provou que o testamento do outro era falso. Esse dinheiro todo poderá ficar, por lei federal, com a Universidade de São Paulo, mas a comunidade de judeus também está de olho nessa bolada. O rabino Henry Sobel, da Congregação Israelita Paulista, lembra que o Ministério da Justiça criou uma comissão para investigar contas do Banco do Brasil no período de 1945 a 1959. Segundo ele, a fortuna pilhada pelos nazistas tem que voltar para os judeus. Queremos uma restituição financeira, mas principalmente queremos uma restituição moral. Essa corrida do ouro é pesquisada há 7 anos pelo jornalista Cláudio Tognoli, que se impressiona por Albert Blume ter vivido na miséria com um cofre cheio de ouro à disposição. Ele devia obedecer a uma ideologia muito forte, que era mais forte do que a necessidade dele de consumir algo e de ter uma vida confortável. Sem dúvida ele teve uma vida confortável, mas não dentro dos padrões que o dinheiro poderia proporcionar para ele, aquele dinheiro todo. O jornalista Edson Flose destaca que, apesar de tanta gente reivindicar a herança, o dinheiro deverá ficar mesmo com a Universidade de São Paulo. Juridicamente eu só vejo uma saída, e a justiça também só vê essa saída. É entregar esses bens do Alberto Blume, 200 milhões de reais ou 200 milhões de dólares, porque agora o real equivale ao dólar, à USP. Gerson de Souza, de São Paulo. O Holocausto, um extermínio em massa que o mundo não pode esquecer. Justamente para que ninguém esqueça e a tragédia não se repita, uma fundação recolhe pelo mundo testemunho de quem escapou da morte. Cid Moreira. São relatos dramáticos que 4 desses sobreviventes também gravaram para o Fantástico. Para quem saiu vivo de uma das maiores tragédias da história humana, o pior pesadelo é esquecer. Será que eu pude viver tudo isso e não sucumbir? Como?
Desespero e sofrimento entram quase diariamente nas nossas casas pela tela da TV. E parecem sempre distantes. Não importa se é no Zaire, em Ruanda, na Bósnia ou ali na esquina. Quase sempre escolhemos não ver. Que não entra na cabeça de ninguém que uma barbárie dessa pode acontecer e um homem pode fazer isso com outro. Alexander Lax não teve escolha. Ele era um menino quando a guerra começou. Eu tinha 12 anos quando foi posto no gueto, junto com meu pai e minha mãe. Meu pai tinha 40 anos na época e minha mãe tinha um pouco menos. E enquanto ela durou, para os carrascos em volta, Alexander foi menos do que gente. Eu, quando falo sobre isso, eu revivo toda essa cena. Meu pai morto, estendido na sujeira, e eu sem poder fazer nada. Se mexesse ou dissesse qualquer coisa, eu também seria assassinado. Era um número nos campos de concentração. Lá fomos desnudos, fomos cortados, foi nos cortar o cabelo, e minha mãe foi levada diretamente para a Câmara de Gás. Foi um número também nas contas dos países que receberam refugiados. Eu posso dizer que a libertação não me alegrou muito. Eu estava tão extenuado, estava tão magro, estava tão ruim de saúde, que eu não sabia simplesmente dar valor que estou livre ainda, que estou vivo. E um número aumentando a pilha de horrores nazistas descritos nos tribunais em Nuremberg. Eu era ser humano. E para ser humano, precisa ser cidadão. Mais de 50 anos depois, Alexander tem orgulho de ser o número 20.143. Eu não sei como eu sobrevivi, mas eu sei para que eu sobrevivi. Eu sobrevivi para contar. Este número é uma outra história. Começou a ser escrita quando um cineasta judeu decidiu contar o maior drama do seu povo. A Lista de Schindler deu 7 Oscars a Steven Spielberg. E durante as filmagens, deu também uma ideia. How did you survive? By miracle. By miracle? Yeah. Enquanto filmava próximo aos antigos campos de concentração, era procurado todos os dias por dezenas de sobreviventes. If you rescue one soul, you rescue the whole. You understand? The whole world. As histórias que ouviu ali, Spielberg lembra bem. E quanto mais escutava, mais descobria a importância de passá-las adiante para que ninguém nunca mais esquecesse. And all the generations that exist today because of their existence. Eu estive lá, eu vi. Não que eu ouvi e me contaram. Eu estive lá. Depois de nossa geração, não vai haver ninguém que possa dizer eu estive lá. A Fundação Sobreviventes do Holocausto, com sede em Los Angeles, foi criada por Steven Spielberg para gravar as memórias dolorosas de quem escapou da morte. Eu não posso dizer o que foi mais difícil, o que foi menos difícil. Tudo foi para enlouquecer. Os computadores da Fundação já registram mais de 30 mil depoimentos em todo o mundo. É lógico que eu tenho raiva. Por quê? Porque mataram minha mãe, meus irmãozinhos de 4 anos. Spielberg mostra como eles podem ser acessados por datas, lugares, nomes. Meu nome é Ben Abraham, escritor jornalista, nasci na Polônia em 1924, em dezembro. Aqui, Alexander não está sozinho. Ben, Miriam e Rita são alguns dos 108 judeus brasileiros entrevistados pela equipe de Los Angeles. Essas atrocidades me fortificaram. Não há dúvida que talvez eu não seria tão forte como eu sou. Sensibilidade ficou muito à flor da pele. Emoção também. Agora, o preço foi muito alto. Eu preferia ser menos forte e não ter passado pelo que passei.
Ninguém escolhe histórias de tanto horror e sofrimento. Mas se esse domingo foi escolhido para lembrar, é para que elas nunca mais se repitam. Eu sobrevivi para contar. Não importa se hoje elas acontecem no Zaire, em Ruanda, na Bósnia ou ali na esquina. Eu sempre lembro meus pais que não tiveram a aventura de ver netos, de ver eu casar, de ver que pode haver alegria. História. Exclusivo. Nossa equipe de reportagem tem acesso a documentos que podem comprovar que um tesouro de quase 5 milhões de reais, herdado por uma família de catarinenses, foi saqueado de judeus por nazistas. O repórter Alex Guzmão tem os detalhes. A justiça em São Paulo decidiu que uma tia de Albert Blume é herdeira legítima e deve ficar com a herança avaliada em 4,5 milhões de reais. Margarida Blume, de 95 anos, viúva, mora com o filho Érico em Joinville, Santa Catarina. E eles garantem que Albert não tinha qualquer relação com o nazismo. Nós temos conhecimento e depois ele também, quando veio para o Brasil, tinha 20 e poucos anos. Foi muito antes da guerra. O escritor Ben Abraham quer provar que os herdeiros não têm direito à fortuna, que, segundo ele, é fruto do saque nazista aos judeus. O que mais chama a atenção são cerca entre pontes e dentaduras de ouro, que são 25 peças, que só foram arrancados, estas peças foram arrancadas, dentaduras de ouro, e foram arrancados das pessoas que morriam nas câmaras de gás. Ben é o judeu que mais tem documentos sobre o alemão Albert Will Louis Blume, desde o convite de trabalho feito a ele pela empresa Schlemm, com sede no Brasil, em 1937, até a cópia do bilhete de passagem comprado na agência do Lloyd brasileiro, com destino ao Rio de Janeiro, em 1938, além do certificado de saúde para poder viajar. Aqui, a prova mais contundente, segundo Abraham, de que a família de Blume não tinha dinheiro que justificasse a fortuna encontrada. Uma carta do alemão perguntando ao advogado da mãe Hedwig sobre os bens que ela tinha. O advogado responde que era algum dinheiro e mobílias. Albert morreu como um indigente em São Paulo. Na opinião do escritor judeu, os valores encontrados no cofre do Banco do Brasil pertenciam a Walter Blume, que teria usado Albert como fiel depositário. Walter, sim, era alto-oficial da SS e da Gestapo e fazia parte do grupo de elite de Hitler. Um criminoso de guerra na lista de Simon Wiesenthal, na lista do Mossad do Estado de Israel. Ele não podia, com seu próprio nome, abrir uma conta bancária. Ben Abraham diz que a ligação entre os dois foi encontrada no próprio cofre, onde, além dos pertences valiosos, estavam documentos de Albert e Walter. O escritor Ben Abraham, que é vice-presidente da Associação Mundial das Vítimas do Holocausto, com sede em Israel, já contratou um advogado em nome da comunidade judaica para tentar impedir na justiça que os parentes de Albert Blume recebam a herança. Os judeus querem que esta fortuna seja aplicada aqui mesmo no Brasil, mas em programas sociais.